Olá, curiosos! Nossa história de hoje começa em 1972, quando a Magnavox lançou o Odyssey, que foi o primeiro console residencial da história. Em pouco mais de 6 meses, a empresa vendeu mais de 100 mil unidades, o que na época era inimaginável para esse tipo de dispositivo, e foi considerado um extremo sucesso. O Odyssey inaugurou essa forma nova de interagir com sua televisão em casa. Isso gerou bastante curiosidade e entusiasmo do mercado, mas seu sucesso infelizmente durou pouco e logo as vendas começaram a diminuir, com os maiores culpados sendo o seu preço elevado e a sua falta de jogos. Ainda em 1972, a recém-criada Atari Inc. lançava o seu Atari Pong, o clássico arcade que todos conhecem, e seu enorme sucesso fez com que a Atari desenvolvesse também uma versão residencial que podia ser conectada à televisão, o Home Pong, que foi lançado em 1974. O sucesso de vendas de Pong fez com que a Atari se interessasse muito por esse segmento de consoles domésticos. Isso levou ao desenvolvimento do Atari 2600, o famoso Atari, que é conhecido apenas como Atari, e que chegou às lojas 3 anos após o Home Pong, em 1977. O Atari vendeu mais de 30 milhões de unidades, e hoje ele é considerado um símbolo cultural dos anos 80, e conquistou o público com sua CPU de 8 bits, que rodava espantosos 1,19 MHz, 128 bytes de memória RAM, 128 cores e som estéreo. E ele teve durante sua trajetória jogos notórios como Space Invaders, Pac-Man, Asteroid, e até mesmo uma versão de Mario Bros. Foi lançada para ele. Por falar em Mario Bros., enquanto tudo isso acontecia nos Estados Unidos, em 1983, a Nintendo lançou apenas para o mercado japonês um console chamado Famicom, que após seu estrondoso sucesso em terras orientais, foi trazido com uma nova cara em 1985 para os outros continentes, sob o nome de Nintendo Entertainment System, o nosso querido Nintendinho, que até hoje mantém o posto de 11º console de videogame mais vendido de todos os tempos, tendo acumulado mais de 60 milhões de unidades vendidas. O Nintendinho também possuía uma CPU de 8 bits, mas que rodava em 1,79 MHz, e o seu diferencial era uma unidade de processamento de vídeo dedicada, o que permitia mais recursos visuais em seus jogos. E o seu jogo mais vendido foi o Super Mario Bros., com cerca de 40 milhões de unidades comercializadas, e foi com o Nintendinho que diversas franquias famosas de jogos nasceram, como a franquia The Legend of Zelda, que teve seu primeiro título lançado em 1986. Avançando alguns anos, em 1988, nasce o Sega Genesis, também conhecido por Mega Drive em alguns mercados, e ele foi um dos primeiros sucessos da era 16-bit, em onde a Sega chegou mais próximo de desbancar a franquia Super Mario Bros. Da Nintendo com o lançamento do primeiro jogo da franquia Sonic the Hedgehog. O Sega Genesis tinha como um dos seus maiores focos de marketing a arquitetura 16-bit do processador, que prometia uma experiência de jogo completamente inovadora. A Nintendo não ficou atrás e apenas 2 anos depois, em 1990, lançou seu Super Nintendo Entertainment System, conhecido popularmente como Super Nintendo, que também trazia CPU 16-bit para enfrentar o Sega Genesis de frente e trouxe vários jogos de sucesso, como Super Mario World, Chrono Trigger e The Legend of Zelda: Link to the Past. Em 1994, nasce o Sony PlayStation. Em um mercado dominado pela Nintendo com seu Super Nintendo e pela Sega com o Sega Genesis, o PS1 foi um verdadeiro sucesso de vendas, com seu controle revolucionário, uso de CD-ROM como mídia, gráficos 32-bit e uma das bibliotecas de jogos mais extensas já vistas, pois a Sony investia pesado em incentivo para desenvolvedores paralelos, disponibilizando libraries e suporte técnico às desenvolvedoras. O PS1 rapidamente se tornou o console mais popular e vendeu mais de 100 milhões de unidades. Paralelamente com o PS1, e ainda em 1994, a Sega lançou o Sega Saturn, também de 32 bits, mas o mercado já havia sido dominado pela Sony. Em toda a sua vida, o Saturn não alcançou a marca dos 10 milhões de unidades vendidas, e o console foi abandonado pela Sega alguns anos depois. Para não deixar a bola cair, a Nintendo lançou então em 1996 o Nintendo 64, e conseguiu ser o segundo console mais popular de sua geração, atrás apenas do PlayStation 1, e foi o primeiro console popular com arquitetura de 64 bits, e aproveitava disso como ferramenta de marketing. Uma grande parte de seus jogos eram seguidos de 64, como Doom 64, Super Mario 64 e assim por diante. Nesse momento, o conceito de consoles e de jogabilidade já estava consolidado, e no ano de 2000, a Sony lançou seu PlayStation 2, outro console que virou um símbolo cultural de uma época e vendeu mais de 155 milhões de unidades, se tornando o console mais bem-sucedido da história. Um ano depois, em 2001, tivemos a estreia da Microsoft no mercado de consoles, com seu Xbox, que vendeu apenas 24 milhões de unidades, mas foi considerado um sucesso para a primeira tentativa da Microsoft no mercado. A partir desse momento, todo o mercado de consoles se resumia em 3 grandes empresas: Microsoft, Sony e Nintendo. E entre 2005 e 2006, todas as 3 renovaram seu carro-chefe. Microsoft lançou o Xbox 360, que vendeu 84 milhões de unidades. Sony lançou o PlayStation 3, que vendeu 83,8 milhões de unidades. E a Nintendo saiu na frente com seu Wii, focado em jogadores casuais, jogos para toda a família, e nos nomes de franquias consagradas, conseguiu vender 101 milhões de unidades. A Nintendo inovou também na forma de interação com os jogos, investindo em um controle que permitia uma maior interação dos jogadores.
A maior inovação dessa geração talvez tenha sido a introdução de sistemas em rede mais avançados, que permitiam a compra de jogos a partir do próprio console, assim como melhoraram a experiência de multiplayer online e incentivavam uma interação entre os jogadores mesmo que em partes diferentes do mundo. A nova geração chegou entre os anos de 2012 e 2013, com o lançamento do Wii U, PlayStation 4 e Xbox One. E aqui o jogo vira a favor da Sony do PlayStation 4, que conseguiu somar 60 milhões de unidades vendidas, comparadas com apenas 30 milhões do Xbox One e apenas 12 milhões do Wii U. A maior evolução aqui se deu talvez na melhora do hardware, a um ponto que permitiu jogos beirando fotorrealísticos, e que sinceramente às vezes eu tenho dificuldade de dizer o que é uma foto real e o que é um cenário de jogo. E o vídeo não poderia terminar, é claro, antes de falar sobre o Nintendo Switch, lançamento da Nintendo e tentativa de se reerguer após as baixas vendas do Wii U. O Switch veio com a intenção de revolucionar, unificando jogos de mão com consoles residenciais em apenas um, e tudo indica que o console será um grande sucesso de vendas. Em 2 meses desde seu lançamento, o console já vendeu mais de 3 milhões de unidades. Sony, Microsoft e Nintendo lideram esse mercado já tem um bom tempo, e isso não parece que vai mudar tão cedo. Só nos resta esperar a nova empresa que vai revolucionar o mercado dos consoles e sonhar com as novidades que estão por vir. Bem, claramente esse vídeo não cita todos os consoles que existiram, porque isso ia ser um vídeo infinitamente longo, eu já achei que esse vídeo ficou bem mais longo do que eu queria que ele ficasse. Eu tentei separar apenas os mais populares ou que representaram alguma inovação no mercado. Obrigado por assistir, se você gostou do vídeo, seu like vai me ajudar muito. Se você não é inscrito e quiser continuar acompanhando as novidades do canal, se inscreva, que eu faço vídeos novos toda sexta-feira. E se você tiver alguma dúvida, sugestão, elogio, crítica, ou quiser falar qualquer coisa comigo, é só deixar nos comentários aí embaixo que eu tento responder todo mundo. E o teu feedback é muito importante para que eu consiga melhorar cada vez mais o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Muito obrigado!